Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, aproveitar que os irmãos já se encontram em pé. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 13. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Davi havia consultado todos os oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 do seu exército, os homens de Israel se reuniram e Davi falou a eles o seguinte: se vocês estão de acordo que esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, então vamos enviar mensagens a nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes e os levitas e convidar todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, porque nós nos esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer assim. Então Davi convidou o povo de Israel, desde o rio Sió, no Egito, até Lebo-Hamate, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida de Kiriat-Jearim. Depois disto, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, o Senhor, que está no trono entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cânticos e por instrumentos musicais, como cítaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas quando chegaram na eira de Quidom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para que não caísse. Então o Senhor se irou com Uzá e ele o matou por ter tocado na arca, e ele morreu ali mesmo diante de Deus. Podeis se assentar. Aleluia. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de agradecer, de tributar a honra, a glória e a majestade ao Senhor, e agradecer aos pastores pela confiança de poder me dar essa oportunidade de estar aqui. Quando foi me feito o convite, a Maria Alice até perguntou assim: mas você não fica nervosa não? É uma responsabilidade muito grande, porque não é só trazer a palavra, mas é ser instrumento de Deus. E ontem à noite, quando eu estava lendo a mensagem, e o Senhor falava fortemente ao meu coração sobre presença de Deus nas nossas vidas. E Ele me trouxe a este capítulo. Esse capítulo também se encontra lá em 2 Samuel, que vai falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, naquela época, no meio do seu povo, do povo de Deus, simbolizava ali a presença de Deus. E desde quando o povo de Deus foi tirado do Egito, que eles viviam um momento de escravidão, a partir daquele momento ali o Senhor se fez presente através da nuvem de fogo, através de uma grande nuvem que ficava durante a noite para aquecê-los e durante o dia também para protegê-los do sol. Mas até um determinado momento que ele instruiu Moisés a construir um tabernáculo, e ali então a Arca da Aliança, ele foi instruindo Moisés a construir, mas tinha ali algumas recomendações. Só poderiam
então entrar no tabernáculo apenas os sacerdotes e os levitas, porque eram povo, eram pessoas escolhidas por Deus ali para aquela determinada função. Então Deus, ele estava ali no meio do povo através da Arca da Aliança. Só que conforme foram passando as gerações, o povo foi cada vez endurecendo seus corações e se esquecendo da presença do Senhor. Eles iam lá, pecavam, pediam perdão, Deus os perdoava. Eles iam lá e continuavam cometendo o mesmo erro. E o Senhor falava ali no meu coração sobre presença. E eu perguntava ali ao Senhor, eu falei, Senhor, é um culto de família, é um domingo especial. Então, o que o Senhor quer falar ao meu coração? E Deus falava fortemente, filha, não existe família sem a minha presença no meio. Filha, não existe família sem que eu esteja no meio. E eu me debrucei ali na minha cama e eu comecei a clamar ao Senhor. Porque hoje, nos nossos dias, é muito difícil. Hoje, a gente queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E esquecemos de perguntar para Deus se é a maneira certa, se é a maneira correta. Nós esquecemos de colocar Deus à frente das nossas decisões. Nós esquecemos de colocar Deus à frente das nossas escolhas. E por muitas vezes, quando nós fazemos escolhas sem o consentimento de Deus, que nós vamos enxergar o quão falhos nós fomos. E aí Deus é tão misericordioso que Ele diz, pare um pouquinho, reflita, eu estou aqui. Porque Deus, Ele não é enxerido, vamos dizer assim. Ele não é intrometido. Ele primeiro te dá uma direção, mas se você teimar, Ele vai deixar você fazer. E aí eu continuei lendo. E aqui nós temos dois personagens muito importantes. Nós temos Obed-edom e Abinadab. A arca ficou na casa desses dois homens. Abinadab era levita, seus filhos eram levitas. E a Bíblia vai nos dizer que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos não são 20 dias, são 20 anos. Só que a Bíblia vai nos dizer que durante esses 20 anos, a casa de Abinadab continuava a mesma. Mas você vai me perguntar, mas a arca da aliança estava na casa de Abinadab. Mas a diferença sobre esses dois homens é a importância que eles davam à arca, a importância que eles davam à presença de Deus. Eu posso estar aqui na igreja hoje, você pode estar aqui na igreja hoje, mas qual o grau de importância que você tem dado para a presença de Deus? Porque é muito fácil eu sair da minha casa, pegar o meu carro, pegar a minha moto, pegar o meu veículo e vir para a igreja. Mas eu posso entrar aqui e sair da mesma forma que eu entrei. Dependendo da importância que eu dou para a presença de Deus. Porque não é apenas mais um culto, mas é o culto. É o culto que eu venho prestar ao Senhor que vai fazer a diferença na minha vida. A diferença na vida desses dois homens era essa, a importância que eles davam para a presença de Deus. E Obed-edom, ninguém queria ficar com a arca da aliança, porque as pessoas até então tinham confundido, né, a arca da aliança como uma forma de amuleto. Mas de maneira erradíssima.
Então Obed-edom se ofereceu para que a Arca da Aliança ficasse na sua casa. E aí a Bíblia vai dizer que foram 90 dias que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom. Foram 3 meses a Arca da Aliança. Não foram 20 anos. Foram 90 dias. Mas enquanto a Arca da Aliança estava na casa de Obed-edom, a família, que era tendência para ser destruída, ela passou a ser uma família frutífera. A mulher, que era estéril, passou a gerar filhos. O seu rebanho, que não tinha valor algum, passou a ter valor. Porque ele entendeu a importância que era ter a presença do Senhor na sua vida e na sua casa. Então tudo mudou para Obed-edom. Mas tem também um versículo que me chamou bastante atenção. Poxa, Abinadab e seus filhos eram levitas, eram pessoas escolhidas para cuidar da arca. Então a atenção deles tinha que ser redobrada. Mas eles não tiveram cuidado com a Arca da Aliança. E no momento de tirar a Arca da Aliança da sua casa, eles colocaram em um carro de bois. E aí a Bíblia vai dizer que um das rodas tropeça. E a Arca da Aliança. Só que um dos levitas, um dos filhos de Obed-edom, tenta pegar. E aí a Bíblia vai dizer que ele morre imediatamente. Sabe o que eu aprendo aqui? É que eu posso ser pregadora da palavra de Deus. Eu posso ser levita da casa do Senhor. Mas, se eu não der a importância devida à presença de Deus, eu vou ser uma mera palestrante. Eu vou ser um mero cantor. Porque o que vai fazer a diferença não é a minha voz, mas é a presença que eu carrego. Então, não podemos carregar a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Devemos servir ao Senhor fielmente, na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso ambiente de trabalho. Devemos ser fiel ao Senhor. Porque o que Ele quer de nós são corações contritos, voltados somente a Ele, para adorar somente a Ele. Quando eu cheguei aqui, o pastor estava ministrando 2 Crônicas capítulo 7. Se nós formos atentar para esse versículo, ele é muito forte. Porque está falando da importância de nós levarmos a sério as coisas do Senhor. Porque nós não temos tempo. O tempo está se findando. A volta do Senhor está se aproximando. Então, o tempo que nós temos é hoje. O tempo que nós temos é agora. Nós temos ouvido mensagens falando a respeito da volta de Jesus. E isso é verdade. Os acontecimentos estão aí, mas a Bíblia também nos alerta. Princípios das dores. Então nós vemos por aí que está bem perto. Muito perto. Então não há tempo para brincar. Não tem tempo para brincadeira. Quando eu vim aqui no primeiro domingo, o pastor que pregou, ele falou uma coisa que eu carreguei para mim, eu levo para mim até hoje. Olha, aos que ficarem, vão pregar como nunca pregaram. Vão cantar como nunca cantaram. Então o tempo que nós temos é hoje. Aproveite esse tempo que você tem. Aproveite essa oportunidade. Porque da mesma forma que nós lutamos para servirmos ao Senhor, o diabo também luta para que nos desviemos da presença dEle. Hoje eu vinha comentando com meu esposo e a minha cunhada no carro. Eu falei, olha, o quanto que é difícil trazer alguém para a igreja hoje. Nós passamos uma semana convidando minha sogra. Estava tudo certo. Mas de repente, surgiu uma situação e acabou que não deu para vir.
Olha para você ver como é difícil. Então, se nós não buscarmos o Senhor em oração, em consagração, em jejum, em palavra, nós não vamos conseguir vencer. Mas existe uma promessa para mim e para você, que aos que se perseverarem até o fim, receberá a coroa da vida. Então que nós vamos ser perseverantes, que nós vamos perseverar até o fim, para que podemos receber a coroa da vida. Imagine só, nós vemos na igreja, toda quinta-feira, todo domingo, nós estamos presentes nos cultos de ensino, mas imagine naquele grande dia, nós falamos: Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu alimentei os órfãos, as viúvas. Mas o Senhor dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque não é por obras, é obediência na presença do Senhor. Abinadab era levita, mas lhe faltava algo: obediência. Ele fazia as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Obed-edom era apenas um simples homem, mas deu importância à presença do Senhor, e toda a sua casa foi abençoada. Então, quer ter um trabalho abençoado? Obedeça a Deus. Quer ter uma família abençoada? Viva em obediência com o Senhor. Porque o Senhor é misericordioso para nos abençoar, para nos libertar, para nos salvar. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, ninguém dava nada por mim, mas tinha um que me dava e me comprou a preço de sangue, para que hoje eu pudesse estar aqui. E eu louvo ao Senhor, porque eu tenho uma família abençoada, eu tenho um casamento abençoado, e tudo isso quem faz é o Senhor. Pode alguém olhar para você e não ver nenhum valor em você, mas Deus olha para você e vê um valor em você. Deus olha para você e diz: você é a menina dos meus olhos, é um vaso escolhido por mim. Pode ser o rejeitado pela multidão, mas é um escolhido por Deus para ser canal de bênção para outras pessoas. Obed-edom, depois que veio a Arca da Aliança na sua casa, todos ficaram conhecendo: ah, mas não era aquele, que o seu rebanho era um rebanho que ninguém dava valor, sua mulher estéril. Mas o que aconteceu? A presença de Deus. A presença de Deus, ela nos constrange. A presença de Deus, ela nos transforma. A presença de Deus, ela faz nova todas as coisas. Se nós tivermos zelo e prioridade pela presença do Senhor, no tempo certo, Ele vai honrar cada um de nós. Mas nós precisamos priorizar a presença do Senhor. Nós devemos priorizar cada momento. Talvez, para alguns, é apenas mais uma palavra. Mas eu sei que o Senhor já tem direcionamento certo ao coração, através dessa palavra. Porque quantos de nós, inclusive agora, parece que o tempo ele está se abreviando, e quando a gente pensa que é 9 da manhã, já é 9 da noite. E aí você fala: meu Deus, eu não tive tempo para nada. Então o que nós vamos priorizar? Porque nós encontramos tempo para tantas coisas. Esses dias, alguns meses atrás, na verdade, eu estava conversando com meu esposo e falei: a gente encontra tempo para tanta coisa. Aí quando chega na hora de dormir, a gente fala: esqueci de ler a palavra. Ou às vezes a gente lê, no outro dia a gente nem lembra o que a gente leu. Porque a gente prioriza tantas outras coisas. E quando é na palavra, a gente vai deixando de lado. Quem empodera
Se no lugar de um celular ou de um aparelho eletrônico, nós usássemos mais a Bíblia. Nós carregássemos a Bíblia como nós carregamos o celular. Que empodera. Tem alguém que fala, mas eu carrego a Bíblia aqui dentro. Aqui dentro. Talvez você pode até esquecer a Bíblia na igreja, mas seu celular você não esquece. É a prioridade. É a prioridade que nós damos. Olha para você ver como nós estamos invertendo os valores. Teve outro dia que a menina esqueceu lá, meu Deus, eu esqueci meu celular e tal. Mas outro dia você esqueceu a Bíblia e não fez esse alarme todo. É a prioridade. Deus quer de nós prioridade. Ele não precisa de muita coisa para fazer, não. Porque Ele age no simples. Ele age no simples. Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas. Mas ele carregava a presença. Quando Samuel foi enviado por Deus aí à casa de Jessé, e quando ele chegou lá, ele disse, olha, Jessé, eu vi ungir um dos teus filhos, porque Deus escolheu um deles para ser rei. Se apresentou logo mais forte. E a nossa mente, a nossa visão humana, ele enxerga apenas isso aqui. Mas Deus, ele vai muito mais além. Ele diz, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê. Mas Davi estava lá, pastoreando. As lutas que Davi enfrentou, ninguém viu. Mas Deus viu. Davi lutou com o leão, Davi lutou com o urso, mas ninguém viu. Mas Deus viu. E ele tinha algo que nenhum dos seus irmãos tinha. A sensibilidade à presença de Deus. Ele era ousado na presença do Senhor. E quando senta todos os filhos de Jessé, ele diz, é só esses que tu tem? Não, tem um, mas o outro é menor, mais novo. Está pastoreando um rebanho. Então busca ele lá. Manda buscar, manda chamar. E quando o Davi chega, ele falou, é este o escolhido de Deus. Deus, ele não precisa da sua capacidade para poder fazer algo através de você. Ele não precisa usar uma pessoa eloquente, bonita nas falas. Não. Ele precisa apenas que você tenha disponibilidade e seja sensível a obedecer e ouvir a sua voz. É tanto que Davi, quando foi ungido, foi mandado lá alimentar os seus irmãos com comida. Mas mal sabia Davi que Deus já tinha projetado tudo para ele. Quando ele chega lá, tinha um gigante. Tinha um gigante tentando enfraquecer o exército de Israel. Só que o rei Saul já tinha perdido o contato com a presença de Deus. Mas só que Deus já tinha ungido um que era sensível à presença. Então ele fala, quem é este circunciso que desafia o exército do Deus vivo? Todos eles estavam com armas, com espadas, usando coletes. E quando foram colocar Davi, os coletes, as espadas, Davi não coube, ficou frouxo, folgado. Ele disse, não, eu tenho algo maior. A presença de Deus está comigo. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, mas quem é você? Para vir até mim, tentar falar alguma coisa. É porque tem gente que não entende e fala mesmo. Quem é você? Só porque você está na igreja? Você vem querer falar de Jesus, da salvação, que Deus pode me salvar? Só que você foi escolhido, ungido pelo Senhor. Então, no momento que você abrir a sua boca, não tenha medo, porque Deus vai falar através de você. E assim ele fez com Davi. Davi derrotou o gigante. Então não importa o tamanho do gigante que você tem que enfrentar.
Não importa o tamanho da dificuldade que você venha ter que enfrentar. Mas lembre-se, se você tem a presença de Jesus na sua vida, você vai conseguir vencer. Porque aquele que está contigo é maior do que quem está no mundo. Porque é a presença que faz a diferença. É a presença de Jesus. E eu poderia citar aqui várias outras histórias. Que vai falar vários homens de Deus escolhidos por Deus que carregaram a presença. E eu ia passar a noite, amanhã, um dia. Mas Deus me traz essa noite para te lembrar. Que se você está passando por uma situação difícil da sua vida, e que por muitas vezes você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, lembre-se, a presença de Deus está com você. Só ora, dobra os seus joelhos, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que a mim. Somos todos filhos de Deus, estamos todos buscando algo, a nossa salvação. Da mesma forma que Deus ele pode me capacitar, ele pode capacitar você. Você foi chamado para uma grande obra. Não desista. Continue firme. Porque a presença de Deus que está com você é que vai te dar direcionamento. Eu lembro, eu sou do estado do Ceará. Eu cheguei aqui no ano de 2018. E a minha meta era trabalhar, estudar, crescer na vida. E quando eu cheguei aqui, as portas se fecharam. E eu não via nada acontecer. E eu comecei a orar ao Senhor. Chorava, pedindo ao Senhor que mudasse minha situação. Falei, Senhor, mas eu te sirvo. Eu vou para a tua igreja todo dia, eu vou para o círculo de oração, eu faço o propósito. E foi quando o Senhor falou ao meu coração. Você faz tudo isso, e tudo isso eu tenho visto. Mas te falta uma coisa: sinceridade. Você sabia que sermos sinceros na presença do Senhor, isso é importante? Porque não basta só pedir. Nós temos que ser sinceros. A Bíblia fala que Deus ele não se agrada de sacrifícios de tolo. Então Ele quer um coração que seja sincero, esteja rendido totalmente aos pés dEle. E eu comecei a orar. E naquele dia eu dormi. Quando eu acordei, alguém me chamando. E eu ainda estava meio assim, sonolenta. E disse assim, amanhã tem uma entrevista de emprego para você, na escola tal. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca cuidei de criança. Até aí tudo bem. Quando eu cheguei na escola, a diretora do colégio me conhecia e eu não conhecia ela. Ela disse assim, é a cantora. Eu falei, opa. Falei, como é que me conhece? E ela foi e me apresentou toda a escola. Ela disse assim, o emprego é seu. E eu fiquei sem entender. Ela disse assim, você é crente? Eu falei, sou. Ela disse, então você tem liberdade para pregar a palavra de Deus para essas crianças e deixar Deus te usar. Eu disse, Senhor, só o Senhor mesmo para abençoar. Só que veio 2019, o ano da pandemia. A escola fechou, todos os lugares fecharam. E mais uma vez eu fiquei desempregada. E o Senhor me permitiu voltar para o Ceará. Quando eu cheguei lá, eu entendi algo do Senhor sobre a minha vida. E eu disse, Senhor, meu lugar não é aqui. Então, cria uma situação para que eu possa voltar para o lugar onde eu estava ou ir para outro lugar. Porque eu preciso me movimentar, eu não posso ficar nessa inércia. E aí, no dia seguinte, quando eu fiz essa oração, no dia seguinte, meu primo me ligou e disse, olha, tu quer voltar? Pode voltar.
comprar a passagem para o dia tal, para a hora tal, e eu vou estar esperando no dia tal na rodoviária. Eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, não sei se essa é a tua vontade, de eu voltar a morar onde eu estava morando. Porém, eu acredito que o Senhor cria algumas oportunidades para a gente entender. Então, eu vou aproveitar a oportunidade. Isso era setembro de 2020. Em dezembro de 2020, eu voltei para cá. E num culto, onde a gente faz, no último dia do ano, a gente começa a entregar ao Senhor aquele ano e começa ali as nossas expectativas no ano seguinte. E a minha oração foi essa: Senhor, mesmo que eu não consiga enxergar com os olhos naturais, me faça enxergar com os olhos espirituais, que o ano de 2021 será o ano em que eu terei a minha estabilidade financeira, a minha casa própria, um relacionamento de Deus, e que eu possa vencer na vida. Irmãos, em janeiro de 2021, aí no final da oração disse assim: se possível, me devolve o emprego que eu estava, que eu podia falar do teu nome, sem ter impedimento algum. Irmãos, 2021, em janeiro, a diretora do colégio me ligou e disse: ó, estava te ligando, já tem 3 ligações aqui que eu te liguei, já estava quase tentando ligar para outra pessoa. E aí, minha filha, quer trabalhar? Eu falei, na hora. Voltei para o emprego que eu estava. 3 meses depois, eu consegui dar entrada em um apartamento. E 4 meses depois, eu comecei um relacionamento com meu esposo. E hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. E eu te falo o que Deus faz. Mas basta que nós sejamos sinceros na presença do Senhor. Que nós não venhamos ser como Abinadab e seus filhos, que tinham um cargo, mas não faziam por merecer. Mas que nós venhamos ser como Obed-edom, que priorizou a presença do Senhor. E toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada. Não tem nada melhor do que servirmos ao Senhor com sinceridade e integridade. Não tem nada melhor. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos agora, mas depois nós vamos entender. Porque Deus faz. Deus é bom o tempo todo. Não vamos ser como o povo de Israel, não. Que pecava, se arrependia, pecava, se arrependia. Porque existe uma promessa sobre a nossa vida, que somente aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Mas é aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que decidiram aqui viver uma vida de integridade perante o Senhor. Porque estar aqui sentado é muito fácil. Estar aqui na igreja é muito bom. Mas difícil mesmo é ser crente lá fora. Hoje nós estávamos em família. Minha sogra, ela não está na igreja. Seu esposo também não. Irmãos, quanto é difícil. É muito difícil porque você não sabe se você concorda, se você discorda, se você fica ali ou se você sai. Mas por mais que seja difícil, por mais que às vezes o fardo ele possa pesar um pouquinho, queira sempre sinceridade na presença do Senhor, ser fiel ao Senhor, porque o mais Ele fará. E eu tenho uma frase comigo, que mais que palavras podem até convencer, mas o nosso testemunho, ele consegue arrastar. Se sua palavra convenceu alguém, mas queira usar mais testemunho, porque se as palavras convencem,
O teu testemunho ele tem o poder de arrastar pessoas. Eu falo isso porque eu venho de uma família que é completamente do catolicismo. E por um período da minha vida, eu vim me afastar da presença do Senhor. E mesmo eles, no catolicismo, na maneira que eles praticam, eles disseram assim: Ana Paula, eu prefiro 1000 vezes você na igreja do que longe dela. E aí o que eu respondi para eles foi, eu falei, não é exatamente assim. Porque quem tem temor ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa errada, o Espírito Santo de Deus, ele já vai te mostrando que aquilo não é certo. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, é que nós devemos ter temor ao Senhor. Porque quem tem temor ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa errada, o Espírito Santo ele já vai dizendo, opa, por aí não. Opa, aí está errado. Não se preocupa, porque ele vai te mostrar o caminho certo. O caminho que você deve seguir. Talvez você vai achar estreito demais, mas é o caminho que você tem que passar. A palavra do Senhor diz que larga é o caminho que nos leva à perdição, mas é estreito o caminho que nos leva à vida eterna. É estreito. Tem hora que você vai se arrastar, mas mesmo se arrastando, continue. Não desista. Priorize a presença de Jesus. Esse texto falava fortemente ao meu coração. E aí eu falei, Maria, vem aqui, deixa eu falar, deixa eu pregar aqui para tu. E Deus falava fortemente ao meu coração. Que hoje a gente vem por vir, ou a gente acha que é um dever nosso vir. Mas quando você fala para o Senhor, Senhor, hoje eu vou para a tua casa porque eu tenho um prazer em estar na tua casa. Eu tenho prazer em te servir. É diferente do que quando você diz, eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu tenho que tocar. Eu vou porque eu sou eu que inicio o culto. Não, Senhor, eu vou porque eu tenho prazer em estar em tua presença. Senhor, eu vou porque eu tenho prazer em estar em tua casa. Senhor, eu vou porque eu tenho prazer em cultuar ao Senhor com os meus irmãos. É sobre isso. A prioridade, ela é essencial na nossa vida. E carregar a presença é influenciar e não ser influenciado. Porque hoje as pessoas dizem assim, mas amizades, elas não influenciam e muito. Então, carregar a presença é influenciar e não ser influenciado. Você tem que influenciar outras pessoas a serem melhor do que você é. E não ser igual a você, mas seja melhor do que eu. Eu falo pro meu esposo, eu falei, se eu ler a palavra uma vez, você tem que ler a palavra 2 vezes ao dia. Se eu ler 3 vezes, você tem que ler 4 vezes ao dia. Você tem que ser melhor do que eu. E aí, quando a gente vem na questão de ser influenciado, ou às vezes a gente fala, mas eu estou num ambiente que é muito complicado, é muito difícil. E aí eu vou para a Bíblia novamente. Abraão, quando pecou, ele estava em um lugar que foi preparado por Deus para que ele pudesse estar. Ele estava em um jardim. Mas ele pecou. Só que Jesus ele foi tentado no deserto e não no jardim.
mas ele se manteve fiel ao propósito. Então não é o ambiente, mas é sobre você, quem você é em Deus. Ora, porque Adão e Eva estavam no jardim, mas pecaram. A terça parte dos anjos estavam no céu, mas pecaram. Mas e Jesus? Jesus estava no deserto. O diabo falava para ele: olha, se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo sabia a necessidade dele. Só que a necessidade de Jesus não era maior do que o seu propósito. Jesus tinha propósito. Você tem propósito. Então a sua necessidade, ela não pode ser maior do que o seu propósito. Priorize a presença. Priorize a presença de Deus. Porque ela que te identifica onde quer que você esteja. Olha que por mais que você esteja com a calça, alguém vai olhar para você e vai dizer: opa, ali é diferente. Aí a pessoa vai dizer: pode fazer uma pergunta? Você é crente? Porque a presença, ela te identifica. Ela identifica de quem você é filho. Ela te identifica. Sabe, acho que o maior investimento do inimigo nas nossas vidas não é tirarmos nós de dentro da igreja, mas é que nós estejamos dentro da igreja, mas longe da presença. E o investimento dele é muito alto. Porque quantas pessoas vêm a um culto como esse, entram por aquela porta e saem da mesma maneira que entrou. Ah, eu vou para a igreja, mas vai ser a mesma liturgia de sempre. O pastor vai iniciar o culto, a pastora vai iniciar o culto, os irmãos vão cantar, os irmãos vão ter oportunidade, depois vai ter a palavra e eu vou para casa. Mas o pastor, ele não é responsável por aquilo que você carrega. Porque o pastor, ele se preparou para estar aqui. E ele pode estar cheio da presença. E você pode não sentir nada. Porque qual o grau de importância que você deu para a presença de Jesus? Qual é o grau de importância que você deu ao culto ao Senhor? É porque você saiu da sua casa para você cultuar o Senhor. Então qual o grau de importância que nós temos dado? Ah, pastor, mas hoje eu tive um dia cheio e foi aquela agitação, eu cheguei aqui, quase que eu não conseguia vir. Irmão, se você chegou aqui é porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe a esse lugar, é porque Ele queria falar algo ao teu coração. Então dê importância àquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. E a gente aprende. Quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, mais perto de Deus você vai ficando. Porque a gente viu aqui, às vezes você vai evangelizar para alguém, você fala que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Ela vale. Só que antes não era bem assim. Antes, uma alma valia 30 moedas de prata. E foi o preço que Jesus pagou por mim e por você. Ali na cruz, Ele trocou as etiquetas. Ele passou a ser 30 moedas de prata. E nós passamos a valer mais do que o mundo inteiro. Então você é muito especial para o Senhor. Você é muito importante para o reino de Deus. Deus, Ele não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Aquilo que era para mim e para você, Jesus carregou. Para que hoje nós estivéssemos aqui. Pudéssemos falar do seu nome, ouvir a sua palavra, bendizer o seu nome, engrandecê-lo na beleza da sua santidade.
A Bíblia conta uma história sobre uma figueira. Eu acho muito interessante. Que havia uma figueira e a Bíblia vai falar que Jesus olha para aquela figueira e ele vê a figueira muito bonita e ele vai lá querendo fruto. Só que a figueira não dá fruto, não tem fruto. Aí ele vai lá e amaldiçoa a figueira. Quando você lê o contexto, vai parecer que Jesus está sendo injusto. Olha, porque amaldiçoou a figueira, mas ainda não estava no tempo de dar fruto. Mas aqui eu aprendo uma coisa. Beleza, a figueira estava muito bonita, mas ainda não era o tempo de dar fruto. Aí Jesus vem, quer um fruto, não tem, ele amaldiçoa. O problema da figueira, o problema de Jesus nunca foi com a figueira. Nunca foi com fruto, na verdade, mas com a figueira. Porque a figueira, ela estava mostrando uma coisa que ela não era. Ela estava bonita, mas não era o tempo dela dar fruto. E o problema de Jesus ali nunca foi com fruto, foi com a figueira. E quantos de nós mostramos ser algo que não somos? Quantos de nós falamos aquilo que não somos? Todas as vezes que eu vou ministrar, seja louvor, a palavra, eu sempre falo: Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas que a Tua presença esteja no nosso meio. Que o Senhor fale, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. E não aquilo que o Teu povo quer ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir. Porque aqui nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Então cuidado para que as nossas folhas não mostrem aquilo que nós não somos. Porque quem tem presença é diferente. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falava fortemente. Eu fiz um rascunho, eu falei: Senhor, eu sei que eu não vou ler, eu sei que eu não vou seguir fielmente esse rascunho, mas eu vou fazer. Porque quando eu estou aqui, eu sempre me coloco à disposição do Espírito Santo para que Ele possa falar, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar com a sua igreja. Pode ter certeza que antes dele falar com a igreja, Ele falou ao meu coração primeiro. Nós devemos ser fiéis ao Senhor em tudo que fizermos, em tudo que falarmos. Porque é muito fácil. Eu até tenho uma composição que Deus me deu há algum tempo que fala que é muito fácil pregar o que não vive. Os púlpitos hoje viraram palco e os adoradores, eles se tornaram artistas. Porque estão priorizando mais a fama, os holofotes e a presença de Deus. Ah, eu tenho um dom, eu tenho um talento, então eu vou lá e faço. Teve um dia eu no meu quarto e eu questionava ao Senhor por que todo mundo sabia pegar a música e eu tinha que parar um pouquinho, porque eu aprendi, eu costumo dizer que meu professor foi o próprio Espírito Santo. E eu tinha que parar, ele disse, e aí eu comecei a chorar, eu falei: Senhor, mas por que toda vez que alguém vem e fala para mim cantar uma música, eu não dou conta de cantar, eu sempre tenho que parar e pensar. E naquele momento ali, o Senhor falava ao meu coração: filha, melhor do que tocar o instrumento, é você ser um instrumento e ser tocado por mim. E nós devemos aprender isso. Devemos ser instrumentos e ser tocados pelo Senhor. Então priorize a presença. Priorize sempre estar no centro da vontade de Deus. Porque como diz Salmos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os caminhos dele são melhores e maiores do que os nossos. Então não te preocupas. Mas se fortaleça sempre na presença do Senhor. Porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E o Senhor me fazia entender isso. Não sei, acho que alguns irmãos sabem, a gente morava no Valparaíso, a gente mudou para cá e
assim, a gente está tentando se adaptar a novas situações. E eu falo sempre para o meu esposo, eu falo, olha, buscar a Deus, colocar o Deus no centro, e o mais Ele fará. Porque se nós assumimos uma tribuna para falarmos que Jesus faz, então Jesus faz. Se nós assumirmos uma tribuna para cantarmos que Jesus pode fazer milagre, então Jesus faz milagre. Então nós devemos proferir sempre palavras de bênçãos e nos colocarmos sempre na presença do Senhor. Porque nós somos escolhidos para uma grande obra. A seara é grande e você é um dos trabalhadores do Senhor. E eu creio que o Senhor falou fortemente ao coração dos irmãos, assim como falou no meu, a respeito da presença. Que nós devemos priorizar essa presença. Termos cuidado. Todas as vezes que formos fazer algo para o Senhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Devemos fazer com sinceridade, com retidão perante o Senhor. Porque quando nós honramos as coisas do Senhor, o Senhor nos honra. E não é porque nós somos merecedores, não. Mas é porque o Senhor é misericordioso. E que eu encerro a minha oportunidade e agradeço ao Senhor. Porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem sustentado a igreja e vai continuar operando grandes maravilhas no nosso meio. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então ficamos com essa palavra abençoada nessa noite, né, irmãos? Viemos dar realmente importância à presença do Senhor, né? Creio que confirmou muito do que nós aprendemos no estudo bíblico na terça-feira passada também, né?